Oi, bonita! No vídeo de hoje a gente vai percorrer juntas o como aprender a se observar pode impactar positivamente a sua vida. Sabe aqueles momentos em que você, quando se deu conta, já tinha explodido? Sabe aquela situação em que às vezes você se esparrama todinha e aí é difícil de juntar quando a gente se esparrama, né? Então, vem comigo até o final, que isso tudo vai ser muito divertido. Eu sou a Tere, do canal Tere Varé, esse canal que tem a proposta de juntas falarmos sobre as nossas questões. Questões do envelhecimento, climatério, menopausa e uma possibilidade de criar uma vida muito melhor depois dos 40. Sim, a vida pode ser melhor a qualquer momento, mas é fato que depois dos 40, a nossa maturidade nos permite e nos convida a uma experiência mais leve, mais fluida. Temos menos tempo para gastar com aquelas picuinhas pequenas que acontecem no nosso dia a dia e que a gente já não está mais disposta a gastar nossos maiores recursos, que é nosso tempo e nossa energia, com essas demandas. Então, a reflexão de hoje é sobre como se observar pode te apoiar nesse processo de autoconhecimento. Quando eu iniciei a minha jornada de autoconhecimento, eu me dei conta de que a autoobservação é fundamental e indispensável no processo. Mas eu tive muita dificuldade de inserir isso no meu dia a dia. E aí, então, eu consegui desenvolver etapas que eu fui treinando, que eu fui testando, que eu fui experimentando comigo e com outras mulheres, e que foi trouxe muita contribuição para a minha vida e para a vida de outras pessoas. Então, hoje, eu quero compartilhar com você essas 4 etapas para que você possa diminuir a dificuldade de inserir isso na sua vida, porque é fundamental e indispensável para o nosso processo de autoconhecimento. E a maturidade convida que a gente se aventure mais nesse universo desconhecido que somos nós mesmos, porque a gente estava gastando, investindo nosso tempo em ganhar a vida. E agora, muitas de nós já até conseguimos êxitos maravilhosos, mas tem uma parte nossa que ainda se perde nas emoções. E a proposta da autoobservação é exatamente isso, é você conhecer onde é que as coisas acontecem dentro de você. A programação neurolinguística fala sobre os gatilhos, né? Quando alguém aciona algum gatilho seu e faz com que você tenha algum comportamento que você depois se arrepende, se sente culpada, sente vergonha, e a gente não tem mais tempo para gastar com isso. Então, investir nosso tempo em autoconhecimento é liberdade, é trazer para você a possibilidade de uma vida muito mais leve, muito mais feliz, muito mais expansiva. Então, me acompanha nisso. Primeira etapa, nós somos muitas, e eu sei disso, mas aqui eu quero que você se permita se dividir em 2. Aquela que observa e aquela que é observada. A observação é o material de start, é o material de partida para o conhecimento científico. Vamos olhar para o óbvio e trazer para a nossa vida. Todo conhecimento científico inicia através da observação. Então, o cientista se debruça em cima do objeto observado e ali ele está atento a todas as nuances que esse objeto promove.
E aí ele vai experimentando, ele vai testando, ele vai acompanhando a evolução desse objeto observado para que ele possa analisar os resultados, as respostas. E através desse teste, escolha, testa novamente, observa, analisa o resultado, percebe se o resultado foi aquilo que ele buscava, se não é aquilo que ele buscava, volta a observação, porque pode ter passado desapercebido algum detalhe ali. Então, a observação é o caminho para a produção de conhecimento. Naturalmente, a autoobservação é o caminho para a produção do autoconhecimento. É através da autoobservação que eu vou conseguir perceber o que de mim não está funcionando como funcionava antes. Então, olhando para o meu processo de envelhecimento, eu vou conseguir perceber que eu já não tenho mais ânimo, disposição para coisas que eu tinha antes. E muitas dessas coisas vai ser bom a gente, né, se desapegar. Vai ser bom a gente aprender a deixar isso de lado. Porque são coisas que realmente já não vale a pena. Né? Aquele detalhe todo para que tudo saia perfeito. Somos humanos. E como humanos, nem tudo vai sair perfeito. Então, nessa primeira etapa, eu quero que você se permita essa brincadeira. Você vai se dividir naquela que observa você. Então, você vai ser o seu próprio material de estudo. Ok? E aí a gente vem para a segunda etapa. E a segunda etapa é reconhecer que você já tem todos os recursos. Fora os recursos básicos, tato, audição, olfato, paladar, ou seja, os 5 sentidos, você tem também, né, nessa experiência humana, você tem uma ferramenta maravilhosa que é a natureza humana. E a natureza humana é o que te permite sentir, é o que te permite pensar, é o que te permite experimentar as coisas. Então, toma posse da natureza humana, reconhecendo que você tem todos os recursos necessários para fazer o seu próprio estudo. Ah, Tere, mas como? Como é que esses recursos... Sabe qual é o recurso principal? Sua história de vida. A sua história de vida tem material suficiente para você conseguir se observar. Você vai, às vezes, perceber que em alguns momentos da sua vida parece que você está andando em círculos. Eu já vivi essa situação. E se não foi igual, foi muito parecida. E aí é hora de você parar, recolher esse material e analisar ele atentamente. Observar ele atentamente, buscando o que tem ali de episódios repetidos, o que tem ali de coisas que você já experimentou, de coisas que você, de atitudes que você já tomou e que depois te geraram vergonha, e depois te gerou um constrangimento em ter feito ou em ter agido da forma pela qual você agiu. Por trás disso tem alguma coisa pronta para ser observada por você e ser descoberto o motivo pelo qual você estava ou você agiu da forma que agiu. Ou você age da forma que age e depois se arrepende. Sucessivamente. Perde a paciência com aquela pessoa que você ama e depois você se arrepende por isso. Não tem mais tempo para isso. A gente precisa aprender a fazer essa autoobservação como uma forma de investir o nosso melhor e mais escasso recurso, que é tempo e energia. A terceira etapa, eu já até mencionei ela para você, é
se dar conta de que vivendo essa experiência humana, estando aqui, ser humano, que foi uma escolha nossa, e a gente pode falar sobre isso em um outro vídeo, você tem o recurso da natureza humana. E o recurso da natureza humana é exatamente esse, de sentir, de pensar, de analisar, de observar, de experimentar. Então, lança a mão desse recurso, que é a natureza humana, para você conseguir entender o que é que está acontecendo com você, para você conseguir entender aonde que as pessoas ou as situações ou as coisas conseguem provocar em você uma reação impulsiva, uma reação intempestiva. Essa palavra é difícil, mas... Uma reação intempestiva que depois te causa um desconforto muito grande com você mesmo. Então, a experiência humana te dá esse recurso de poder desfrutar da natureza humana, que vai te permitir sentir, pensar, analisar, observar. Então, lança a mão desse recurso, não deixa isso passar desapercebido. A quarta etapa que eu quero te convidar é o discernimento. Bom, e para isso, para ser prático e objetivo, eu vou até te mostrar. Eu fiz uma colinha aqui do que é discernimento no dicionário. Então, não tem nada de extraordinário. Estou falando com você e juntando os pontinhos de episódios óbvios no nosso dia a dia que a gente às vezes deixa passar desapercebido e perde a oportunidade de implementar na nossa vida, sabe? E é isso que funcionou para mim e que eu quero que funcione com você. É trazer essas coisas que, poxa, se o conhecimento científico é produzido através da observação, é óbvio que a autoobservação vai trazer autoconhecimento, vai trazer conhecimento sobre a pessoa mais importante da minha vida. Se reconhecer que eu tenho todos os recursos, né, os 5 sentidos e eu tenho uma história de vida, e a história de vida é um material de estudo, sabe, os acontecimentos que já me passaram é meu material de estudo, poxa, por que não lançar a mão disso e parar para fazer como uma retrospectiva mesmo dos acontecimentos marcantes da minha vida? E aí eu venho eu estou vivendo uma experiência humana, se eu estou vivendo uma experiência humana, quais são os recursos que eu tenho? A natureza humana me dá o recurso de pensar, de sentir, de analisar, de observar. Se esses são recursos que estão disponíveis para mim aqui, agora, nessa experiência, deixa eu lançar a mão desses recursos para que eu possa aprimorar a minha experiência humana, a minha experiência de vida, o meu viver aqui. Entende? E aí, discernimento. Bom, discernimento, como eu tinha te contado, eu fiz a colinha do que é discernimento no dicionário. Discernimento, capacidade de avaliar as coisas com clareza, bom senso, compreendendo as situações e separando o certo do errado. Então, se aqui isso é o resumo do discernimento, você vai usar o discernimento para analisar os fatos da sua vida. Tem um vídeo que eu falo aqui no canal sobre você ser justa com você mesmo. Se você não viu, eu deixo aqui esse convite para que você dê uma olhada nesse vídeo. Esse vídeo vai te trazer conhecimentos que vão agregar esses 4 passos. Porque eu sei, tem coisas que te machucam profundamente e que aos olhos dos outros parece banal. Tem coisas que realmente te tiram do sério e aos olhos dos outros as pessoas se questionam de, poxa, como assim a Teresângela perdeu a paciência naquela situação? E sabe como eu sei disso? Porque eu já vivi isso na minha pele.
Eu já passei por uma fase da minha vida onde os que estavam ao meu entorno achavam a minha vida perfeita, tudo lindo, maravilhoso. Mas por dentro eu estava destruída, eu estava muito desanimada, estava muito desiludida, estava muito cansada, e aqui veio uma mistura de cansada com casada, né? E, enfim, não é a minha história, mas eu vejo em atendimentos muitas mulheres que estão casadas e que esse casamento é também um desgaste emocional muito grande e que as pessoas não entendem, que por fora parece um casamento maravilhoso, lindo, mas que essa mulher está aprisionada numa relação, às vezes até abusiva, e ela se permite porque acredita que não merece mais, ou que, imagina, tem tantas mulheres desejando o status que eu tenho, ou a condição que eu tenho, mas enfim, isso é um tema que a gente pode olhar para ele melhor em um próximo vídeo, inclusive. Mas trazendo o meu exemplo, eu estava cansada, desiludida, sem ânimo mais com a vida, sabe? E se esse é o seu caso, fica tranquila. Calma, calma. Eu sou um exemplo vivo de que isso é possível ser revertido. Eu sou um exemplo vivo de que a observação promove uma mudança maravilhosa na vida. A autoobservação mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Então, incrementa esses passos no seu dia a dia, sem abrir mão do discernimento, para que você consiga separar as suas emoções dos fatos, porque isso acontece de forma natural. Eu não consigo, se eu não fizer um exercício atento e cuidadoso, eu não consigo separar, dissociar a minha emoção dos fatos. Eu sou um ser humano e eu estou no atropelo do dia a dia, como todo mundo. Então, se você não faz um exercício consciente, se você não busca o discernimento da sua história, e a gente fala muito sobre isso quando a gente fala sobre a história dos nossos pais, a gente busca muito se colocar no lugar deles, o que eles viveram, o que eles experimentaram. Mas quantas vezes a gente faz isso com a gente mesmo, com a nossa história? Às vezes a gente passa uma vida toda sem nos permitirmos o direito dessa análise também de tudo o que nos aconteceu. Sabe, de como foi a nossa história de vida, de quem eu fui ontem, anteontem, de tudo que eu vivi, de tudo que eu tive que superar e de tudo que eu tive que ultrapassar. E nós, mulheres, historicamente, a gente vem com essa missão, né, de superação. A gente vem aí com conquistas que foram feitas por várias outras mulheres antes da gente, e por isso, no vídeo anterior, eu até comento sobre essa questão de honrar os que vieram antes, porque eles foram abrindo caminho para a gente, eles foram, de fato, desbravando, e nós, mulheres, temos muito isso, essa história. Então, não abra mão do discernimento para você avaliar a sua história, para você conseguir separar os fatos da sua emoção e dar valor, dar o devido valor à sua emoção, entendendo o que é que tem por trás. Qual é o seu desejo quando aquilo que não te agrada acontece? Quando o seu comportamento que não te agrada acontece, qual é o seu desejo? O que é que está por trás? Quais são os seus motivos? Porque se você teve uma ação assim, você teve uma motivação, que é um motivo para essa ação. E talvez o motivo para essa ação esteja nas suas emoções. Que quando você separa os fatos da emoção através do discernimento,
você vai conseguir entender quais são os seus desejos, o que é que está por trás, entende? Então, essa é a proposta. E aí, lá no início do vídeo, eu te falei, vem comigo até o fim, que isso pode ser divertido. E aí você deve estar se perguntando, Tere, como assim divertido? Até agora, você só me estimulou a trabalhar em cima de questões que nem sempre eu quero olhar, tá bom? Lembra que eu te contei também que a autoobservação mudou a minha vida? Então, nesse processo de mudança, hoje eu consigo rir de mim em determinadas situações. Eu não perco mais a paciência com nada? Mentira, não estou aqui, não me beatifiquei, não entrei num processo de santificação, não, gente. Eu só estou conseguindo olhar para mim, sabe? Criar esse auto-observador, essa separação que eu te convidei lá no primeiro passo, sabe? De criar um observador que te observa, é você se observando. Esse processo me gerou liberdade de hoje rir de mim, sabe? Em algumas situações. Então, se isso já aconteceu com você, se você já conseguiu rir de você, me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber. E se você se sentir à vontade de me contar uma situação, eu vou gostar mais ainda. Me deixa conhecer um pouco de você também. Traz aqui nos comentários se você já teve a oportunidade de viver essa experiência, de poder rir de você, se liberando totalmente do auto-julgamento, da autopunição, pela atitude que você teve que não foi a contento, pelo comportamento que já não era mais para ser repetido, para acontecer novamente. Se você já conseguiu rir de você, conta para mim aqui nos comentários que eu vou adorar poder saber um pouco mais de você. E então, é essa parte divertida. Você vai avançando nisso e isso vai te trazer essa liberdade de baixar o seu auto-julgamento, de baixar o seu chicotinho, sabe? Que tá ali o tempo todo pronto para te açoitar. Não precisa mais disso. Você começa a falar, poxa vida, aqui parte do meu desejo não foi atendido, inclusive por mim, anteriormente. E aí, estou eu aqui agora nessa saia justa novamente. Vamos lá, Tere, volta aqui, refaz esse processo. E isso acaba sendo divertido, acredite. Eu vou te trazer 2 dicas extras aqui. Uma delas é a meditação, que é uma coisa que me apoiou muito no meu processo e que eu vejo apoiar muitas mulheres também. A meditação, você vai precisar sentar em silêncio. E se você não se aventurou, ou se você já se aventurou e achou isso, tá bom, eu entendo perfeitamente. Coça tudo, incomoda, parece que todos os pensamentos do mundo tomam conta de você naquele momento. Todas as coisas que você precisa fazer, chega para você naquela hora, 5 minutos que você se dispor e olha, 5 minutos já são para os ousados, tá? 1 minuto que você se dispõe a parar para meditação vai parecer uma eternidade. Você vai olhar no seu cronômetro para ver se você disparou o cronômetro quando estiver ali com os seus 40 segundos. Já aconteceu comigo, então eu posso te garantir que você vai passar por essas experiências e está tudo bem, é normal. Mas na meditação você vai precisar parar para olhar para você, para os seus pensamentos, para a sua respiração, para como está seu corpo, como ele está posicionado praticamente, de forma prática, para como ele está reagindo a esse momento de quietude que você está se impondo, porque no início é imposição, você para obrigatoriamente com o cronômetro até definido, porque senão você não consegue.
esse auto-observador que eu te convidei a criar, sabe, a brincar de você em duas versões, a meditação pode te apoiar muito. Uma outra dica é um filme, eu acho que ele tem disponível aqui no YouTube, não tenho certeza. Ele estava no Netflix também, que é o Revolver. O título é só Revolver. E aí eu quero que você, eu não vou dar spoiler, mas eu vou te convidar a estar atenta a duas cenas importantíssimas, que é o Jack, é o ator principal, ele vive nesse filme dois momentos muito marcantes, que é onde eu quero que você leve seu foco. Não vou dar spoiler, fica tranquilo, mas assim, na cena do elevador, eu quero que você esteja bem atenta para aquela cena do elevador, para o diálogo que vai acontecer ali dentro do elevador. E uma outra cena que o Jack está de frente com o oponente dele, e ele consegue, ele chega, ele vai visitar esse oponente, e o oponente está dormindo, e ele está de posse do revólver na mão. Bom, não vou te contar mais nada além disso, mas eu quero que você esteja atenta para essa cena também, porque ali diz muito sobre tudo isso que eu estou trazendo aqui para a gente refletir juntas e sobre esses passos que eu desenvolvi, implementei na minha vida e oriento muitas mulheres a implementarem na sua vida. E aqui, como a gente falou de autoexigência, aqui, né, eu não disse isso como uma dica, mas vai aí como uma dica extra. Baixa seu nível de autoexigência. Se permita, eu trouxe 4 etapas. Depois nas suas anotações, se as 4 para serem colocadas em prática nesse momento é impossível, começa pela dica extra. Começa por 1 minuto de meditação. Não se exija. Pô, aí já vai entrar a sua mente te dizendo assim, nossa, mas 1 minuto? Experimenta 1 minuto e você vai entender que 1 minuto pode parecer uma eternidade. E a gente sabe que o tempo ele tem conotações completamente diferentes de acordo com aquilo que a gente está vivendo. Baixa a sua autoexigência e se não dá para implementar, não se exija, não é que não dá, mas não se exija implementar as 4 etapas de uma vez, se permita começar pela dica extra, se permita assistir o filme, se permita experimentar a meditação, sem compromisso, tá tudo bem. Vai fazendo o que você pode com o que você tem hoje e tá tudo bem. Mais que tudo, esse é o convite, baixar a sua autoexigência. E a mensagem primordial do vídeo é entender que uma forma da gente mudar completamente a nossa realidade é através do autoconhecimento. É através de sabermos as nossas verdades. E isso começa com a observação. Isso começa com a autoobservação. Então, fica o convite, fica as dicas e fica as 4 etapas para você aqui. Se esse vídeo contribuiu com o seu aprendizado e te trouxe reflexões, aproveita agora e curte ele aqui. Se te veio à mente alguma mulher, alguma pessoa que você percebe que o nível de autoexigência é muito grande, compartilhe esse conteúdo, pode apoiar outras pessoas. Esse é o meu desejo de coração, conseguir ter te apoiado de alguma forma. E eu sei que você tem uma rede de mulheres através de você que eu não tenho acesso, mas você tem acesso. Então, se esse vídeo te ajudou um pouquinho, te acrescentou qualquer coisa, lança a mão de também ser essa semeadora, de também ser essa pessoa que busca disseminar o bem, disseminar o melhor que a gente pode, com pequenas ações. Fica a dica. Feliz demais de você ter me acompanhado até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.